no desejo que vocês possam ser tão abençoados quando eu fui, quando li esse texto. Abra as vossas Bíblias no livro dos Salmos, 139. Hoje nós tivemos bastante leitura dos Salmos aqui, né? As crianças iniciaram com o Salmo 91, na sequência, presbítero Gilvan com o Salmo 92. Esse aqui que é o inário do povo de Israel. Ele tem aqui, eu acredito que tudo que um homem possa sentir, passar, eu acho que está inserido aqui nesses 150 salmos que compõem esse livro. Aqui nós vemos a expressão de diversos homens em diversas situações. Toda situação em que uma alma humana pode se encontrar, você com certeza encontrará um correspondente em um desses aqui. Independente da maneira que você acordou, com o que você está passando, eu tenho certeza que você encontrará um salmo que corresponde a isso. Um livro bom de se ler, né? Ainda mais sabendo que tem nele a inspiração do Espírito Santo. Se nós pudéssemos resumir os salmos, nós poderíamos resumi-lo em uma palavra: confiança. E a maioria deles segue um certo padrão, que meditando eu pude ter como um exemplo de como orar. Grande parte deles se inicia com uma angústia, com uma expressão de um pedido doloroso. E depois ele passa por um reconhecimento de Deus, e grande parte dele se encerra louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E meditando assim nessa visão geral dos Salmos, durante esses dias, eu comecei a pensar a respeito da importância de ter esse modelo nas minhas orações. Eu posso até iniciar as minhas orações com lamentações, mas eu preciso sempre encerrar elas louvando o nome de Deus. Às vezes nós estamos com o nosso coração angustiado e nós iniciamos uma oração cheia de lamentações. Não tem problema em se lamentar diante de Deus. Mas nós precisamos encerrar nossa oração com esperança e confiança. Apesar das minhas lamentações, existe um Deus todo-poderoso. E esse salmo de número 139, que eu quero poder ler com vocês apenas o primeiro verso, é bem simples ele, mas quão poderoso são essas palavras. Diz assim, na minha tradução: ó Senhor, tu me sondaste e me conhece. Eu pensei, quanto consolo há no simples fato de saber que Deus sabe. Grande parte das nossas angústias, irmãos, das nossas ânsias, elas estão em nos fazer compreendido, né? Mostrar o que nós estamos passando, o quanto a nossa causa é verdadeira, o quanto a nossa angústia é justa. O nosso choro, ele tem um sentido real. A nossa dor, ela tem um sentido real. E grande parte da nossa angústia, às vezes, da nossa ânsia, consiste em se fazer compreensivo, em tentar mostrar que o que eu estou passando torna justa a minha angústia. E quando nós lemos esse salmo,
de Davi, ele começa dizendo: o Senhor, ele me sondou e ele me conhece. O primeiro sentimento que eu me deparo diante dessa verdade é de quietude. Porque se eu estava solícito em me fazer compreendido, está aí, ele me compreende. Ele sabe tudo, Gilvan. Ele olha e os olhos dele transpassam-nos por completo. O pastor Eduardo estava falando aqui como que seguia o ritual de um sacerdote, né, se despindo diante do sumo sacerdote. É assim que nós estamos, despidos diante de Deus. Só que o Senhor, ele não vê somente a nossa nudez. Ele vê a célula nos nossos ossos. Ele nos vê por completo. Ele vê do que se constitui cada partícula de nós mesmos. E eu comecei a mergulhar numa quietude tão grande. E não é que saber que Deus sabe tira as nossas orações. Porque quando nós oramos, o nosso propósito não é só informar a Deus, né? Mas está acontecendo ali através da oração um relacionamento, um compartilhar está acontecendo. Então, mesmo sabendo que Deus o sabe, isso não tira os nossos argumentos na oração, mas Ele nos dá uma quietude, um consolo, saber Ele sabe. Saber que por mais que eu seja expressivo, que eu consiga expressar a Deus todos os detalhes da minha petição, da minha necessidade diante dEle, Ele consegue mais profundo do que eu possa descrever de mim mesmo. Isso me dá muito consolo, porque eu sei que Ele vai ser certeiro na tratativa. Eu poderia errar em algumas palavras, em me apresentar diante de Deus, em apresentar a minha causa diante de Deus, mas quando Ele olha para mim, quando Ele olha para as minhas orações, vai além de alguma coisa que eu possa estar enganado ali, e Ele vai direto na realidade, na causa central, no que realmente eu preciso, no que realmente me completa, no que realmente me faz falta. Porque às vezes nós nos enganamos. Nós pensamos e estamos completamente convencidos de que precisamos muito de uma coisa. Mas quando Ele olha para nós, Ele fala: você não sabe. Não é isso. Mas eu sei o que é. Isso nos dá uma quietude, porque nos faz pensar: a minha vida está nas mãos dEle e Ele fará tudo o que for necessário. Ele fará tudo. Nos dá tranquilidade, nos dá confiança, nos dá segurança, saber que estamos na mão de um Deus assim, que sabe de todas as coisas, que nos conhece por completo. Esse salmo ele é dividido em algumas partes. Na primeira parte, o salmista ele expressa isso: Deus, Tu me sondas. Tu me sondaste e me conhece. Conhece o meu sentar, o meu levantar. Com isso ele está querendo dizer: o Senhor conhece o detalhe, Deus. O Senhor não é um Deus que me vê por cima, mas o Senhor conhece o detalhe. Como que eu acordo, como que eu me deito, como que eu passo o meu dia. E ele é composto em um momento de profunda reflexão. Eu sinto que o salmista Davi, ele não chegou corrido da guerra e começou a compor esse salmo. Sabe como eu imagino a composição desse salmo? Ele passando horas sentado em silêncio, pensando, meditando. E depois de um tempo ele diz: Senhor, Tu sabes. Porque o Senhor tem visto o detalhe da minha vida.
Uma coisa que eu tenho meditado recentemente é que existem muitos desejos que nos é comum. Por exemplo, relacionado à família, eu penso que é comum compartilhar entre nós do desejo de que a nossa família vá bem, de que haja conforto para eles, que haja segurança para eles, que haja saúde, que haja felicidade. Mas Deus, Ele não trata assim, sabe? De balde. Ele não pega assim um punhado de pessoas e diz, essas aqui elas querem a mesma coisa. Por mais que o desejo seja comum, cada um de nós não somos. Nós temos particularidades que nos tornam diferentes um do outro. E além de sermos diferentes uns dos outros, nós temos dias e dias. Dias em que somos de uma forma, outro que somos de outra. E nesse detalhe, Ele sabe. Ele conhece. Então pensa, irmãos, no trabalhar de Deus, como é particular. Esse grupo aqui, ele quer a mesma coisa, mas Ele olha no particular. Essa mesma coisa tem um tom diferente para cada um. Tem uma particularidade para cada um. E Ele sabe. E Ele sabe. Que coisa maravilhosa. Olha que reflexão profunda, né? A segunda parte desse salmo, o salmista ele diz assim: e Deus ele me encontra em qualquer lugar. Ele diz assim: se eu fizer a minha cama no Sheol, ou em algumas traduções, no inferno, ou na sepultura, ele diz, ali Ele me vê. Ele diz, não existe um lugar tão profundo que eu possa estar, que a mão e os olhos de Deus não possam me contemplar. Eu posso estar num poço tão profundo, eu posso estar num abismo tão profundo, mas ali, Ele está me vendo do mesmo jeito. O salmista ele diz assim, eu posso entrar numas trevas tão densa, que não haja luz. E ele diz assim, mas para Deus, a luz e as trevas são a mesma coisa, Ele vê do mesmo jeito. Eu nunca poderei me esconder dos olhos de Deus. Eu nunca me encontrarei num lugar em que possa se dizer, ali Deus não te encontrará. Deus não te achará. Eu posso estar no mais profundo abismo da depressão, naquele lugar em que nem eu mesmo me enxergo. Eu sou tão observado por Deus como se estivesse no céu. E ele começa nessa contemplação, é uma santa contemplação essa. Primeiro pensando, Deus Ele me conhece. E aonde eu estiver, em qualquer situação em que a minha alma se encontrar, Ele está me vendo do mesmo jeito. E sabe uma coisa que me surpreende, irmão? Que apesar de ver tudo, Ele ainda me amou. Alguém poderia me amar por me ver superficialmente. Mas se alguém me enxergasse por completo, eu penso que dificilmente me amaria. E sabe o que me dá segurança? Saber que Ele me escolheu mesmo assim. Quando Ele me escolheu, meus irmãos, Ele não me viu no ápice da fé. Quando Ele me escolheu, Ele não viu o Lujan forte na fé. Ele viu Ele nos meus piores momentos. E ainda assim Ele me escolheu. Essa escolha é infalível. Se Ele me escolheu mesmo assim, meus irmãos,
O que poderia me invalidar diante desse amor? Ele nos escolheu apesar de nos enxergar de verdade. Eu poderia enganar a minha esposa e fazer ela se apaixonar por mim. Eu poderia enganar muitas pessoas e fazer com que eles gostassem muito de mim. Mas eu não posso enganar a Deus. Se Ele me escolheu e me amou, não foi por engano. Se Ele me escolheu, Ele me viu nos meus piores conflitos. Se Ele me amou, Ele me viu naqueles piores momentos em que eu seria desprezível para todos, em que ninguém me queria por perto, mas Ele me viu lá, e ainda assim Ele falou: eu quero. Que escolha infalível a nós. Ele nos escolheu assim. Ele nos amou assim. Meus irmãos, como isso não nos move a amá-lo também? Como isso não nos pode mover em gratidão e falar: Senhor, se o Senhor me escolheu mesmo quando eu me vejo um lixo, Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Ele nos escolheu e nos amou enxergando tudo. Ele nos escolheu e nos amou vendo tudo. Vendo tudo. E eu faço questão que Ele veja mesmo. Porque eu sei que no olho dele há cura. Eu posso esconder uma ferida para vocês, mas Ele vê a ferida, e eu sei que nos olhos dele, Ele sabe exatamente qual é o remédio. E a medicina de Deus, irmãos, ela não erra. Eu admiro muito a medicina, mas eu sei que ela é passiva, infelizmente, de alguns erros, de alguns diagnósticos errados, de algum tratamento que não vai dar certo. Mas quando Deus se põe a tratar alguém, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Quando Ele olha e fala assim: isso será o tratamento, nós precisamos confiar, porque é isso. O salmista, ele encerra esse salmo falando exatamente sobre isso, sobre a justiça de Deus diante de nós. E nós poderíamos, irmãos, temer a justiça de Deus. E às vezes as pessoas colocam justiça e amor como se fossem opostas, dizendo: Deus é amor, mas é justiça. Esse mas é como se não tem nada a ver com amor. Mas você sabia que o amor e a justiça são amigas? E quando Deus ele se põe a fazer justiça, Ele também está amando. Deus, quando Ele leva para o cativeiro, Ele também é cheio de amor. E nós precisamos confiar no tratamento de Deus, no tratamento dEle, seja qual for, porque Ele nos amou, apesar de sermos quem somos, de nos conhecer na particularidade. Ele nos escolheu assim mesmo. Que bênção isso. Porque eu me lembro que no início da minha conversão, quando eu cometi um pecado grotesco, eu sentia: agora a escolha de Deus foi por água abaixo. Agora o chamado de Deus foi por água abaixo. Mas vejam só, Ele já sabia.
e me escolheu mesmo assim, e me chamou mesmo assim, e me amou mesmo assim. Então eu nunca surpreenderei Deus, nem com o meu lado bom, nem com o meu pior lado. Nunca será uma surpresa para Ele. Quando nós estamos no nosso melhor dia, Ele ainda diz: eu te escolhi e te amei. E quando nós estamos no nosso pior dia, a fala de Deus é a mesma. Porque Ele não nos vê em circunstâncias. Ele nos vê exatamente como nós somos. Isso te dá segurança? Isso te dá segurança? Costuma que, por exemplo, quando nós estamos trabalhando, a gente pensa que o nosso emprego, ele está seguro pela nossa performance ali. E esse é um fato, né? A empresa, ela vai me querer enquanto eu estiver performando para ela. A partir de um momento que não houver uma performance esperada de mim, eu serei substituído. Deus, Ele me enxerga aonde eu performo e aonde eu não performo, e Ele me escolheu e me amou. Quanta segurança, quanto conforto, quietude, né? Foi a palavra que eu encontrei quando eu me deparei com isso. Eu falei: Senhor, eu posso ficar confiado em Ti, confiado em Ti. Eu posso confiar em Ti plenamente. E eu preciso confiar, mesmo quando o Seu tratamento a mim me parecer doloroso, porque eu sei que Ele é extremamente necessário e certeiro para a minha vida, no detalhe. Ele vai atuar exatamente no que Ele precisa, Ele vai fazer exatamente o que Ele precisa. Então eu preciso passar confiando em todas os tratamentos que nós somos submetidos, porque Deus, Ele enxerga e sabe a necessidade de cada um deles. Esse salmo, ele é muito bem descrito em uma canção que eu gosto muito. Ele é uma canção, né? O salmista, ele, levado por um momento de profunda reflexão, eu penso que quando ele compõe esse salmo, tinha melodia. Ele tocava a harpa. Nós não sabemos exatamente qual era a melodia, mas tinha uma melodia ali que expressava a alma, né? Através da letra e do sentimento. Eu gosto de expressar ele dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e me levanto. Esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante. E sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos. Vê se há em mim
mal e guia-me pelo caminho eterno. Se abra, deixa Deus te sondar essa noite, diga: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes do assento e me levanto, esquadrinhas meu andar, conheces todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor, tu me cercas por trás e por diante, sobre mim tua mão sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau que guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia a tua igreja, Senhor, porque tu sabes, Senhor. Com seus olhos fechados agora, Senhor, tu sabes, Pai. Tu sabes o tamanho da dor, o tamanho da angústia, o tamanho da necessidade, tu sabes. Eu quero orar por você essa noite. Só tu sabes, ó Pai. Só tu sabes o que se passa dentro do quarto fechado. Só tu sabes, ó Deus, aquilo que ninguém mais viu, que ninguém mais percebeu, que nem os mais próximos puderam perceber, mas tu sabes, Senhor. É ali, Pai, que eu te convido a ir. É neste lugar que eu te convido a ir, Senhor. Neste lugar, ó Pai, do coração de cada um, na sua individualidade, na sua particularidade, na sua necessidade. Em nome de Jesus, Pai, porque nós não temos reservas, nós não queremos ocultar a Ti nada, Deus, sendo que Tu já viu mesmo. Mas uma igreja com o peito aberto, Pai, a Ti, hoje, aqui, uma igreja com o seu peito aberto, ainda que os nossos erros sejam vergonhosos, que faça o nosso rosto corar de vergonha, a Ti nós apresentamos, Pai, porque o Senhor é aquele que pode fazer aquilo que nós nos envergonharia, Senhor. A Tua igreja se abre para Ti nessa noite, porque Tu sondaste a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus,
Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. É com esse sentimento, irmãos, essa esperança que eu queria poder compartilhar com vocês. Você pode ficar tranquilo. Nós estamos na mão de um Deus que sabe de todas as coisas. Você pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Quero poder agradecer a oportunidade.